Oi pessoal, eu sou a Mônica Queiroz da Soul Free Terapias. Eu sou uma counselor registrada em Vancouver e hoje venho conversar com vocês um pouquinho sobre visualização e manifestação. O que é visualização? Visualização é a nossa capacidade de criar cenários na nossa mente, ou seja, nós criamos algo como que uma visão, vem de visualizar mesmo, né? Essa capacidade de enxergar, de criar dentro da nossa mente algo. Então, isso está bem ligado à nossa parte criativa, à nossa parte da nossa imaginação. Quando criança, isso era algo muito comum pra gente. Eu mesma, em criança, visualizava muitas coisas e já trabalhava com uma parte de manifestação mesmo sem saber. Para mim era algo que acontecia de uma forma muito natural. Eu imaginava um cenário e toda vez que era um cenário principalmente desafiador para mim, eu imediatamente já me imaginava naquele cenário com algo diferente acontecendo. Então, por exemplo, para mim era questão de escola. Se a escola era algo difícil, eu tinha uma prova difícil, eu tinha uma matéria que era mais difícil para mim, eu já começava a me imaginar lá sentada, fazendo a prova, sabendo as respostas, entregando a prova para a professora, recebendo uma nota boa, chegando em casa, mostrando para os meus pais contentes de verem minha nota. Então, isso tudo acontecia de uma forma muito natural para mim, dentro da minha cabeça. E, de alguma forma, eu achava que isso era algo que todo mundo fazia. Foi só muito à frente, já em adulta, já morando no Canadá, eu mudei para o Canadá há uns 20 anos atrás, que eu recebi um presente do meu irmão, era um CD do documentário The Secret, O Segredo, e nele tinha uma cartinha dele dizendo assim: agora eu sei o segredo do seu sucesso. E isso me deixou curiosa, eu fui assistir. E para minha surpresa, muito dessa parte que eu já fazia intuitivamente desde criança, foi demonstrado, era explicado no documentário. Então, voltando, né, como é que funciona essa questão dessa visualização? A gente tem a capacidade de se conectar com a parte criativa da nossa mente, com essa parte que é capaz de imaginar detalhes, criar cenários, criar situações que ainda estão para acontecer. E através delas a gente começa é como se a gente plantasse algumas sementes no universo, na vida, e energeticamente isso respondesse para a gente. E com isso a gente acaba manifestando, ou seja, a gente acaba criando, realizando aquilo que a gente visualizou. Existem várias formas de se fazer isso, né? Se a gente entra num estado meditativo, por exemplo, é uma ótima forma da gente fazer. Normalmente, como eu trabalho, a gente traz a nossa mente para um tipo de onda mais alfa, uma onda mais de um relaxamento, onde nós podemos começar realmente a co-criar, porque existe dentro da gente, se a gente for para pensar, existe uma fagulha divina aqui, dentro de mim, dentro de você, dentro de todo mundo que a gente conhece, que a gente vê. Cada ser humano vem com essa fagulha. E essa fagulha divina, quando conectada com algo muito maior, que é algo que nos criou, com essa energia universal maravilhosa que rege e equilibra tudo, ela nos permite tomar certas atitudes e criar um campo, como que um campo energético, aonde aquilo que a gente está sonhando, onde a gente está querendo, aquilo possa se tornar uma realidade. Então é onde a gente casa a visualização, ou seja, o que eu vejo, o que eu crio com a força da minha mente, junto com a minha ação. É importante a gente trazer a ação também, para que a gente chegue num resultado, ou seja, a gente chega na manifestação. Então é importante a gente dizer alguns detalhes aqui, eu acho, né? A ideia de que a gente vai visualizar algo, que a gente vai criar esse algo na nossa mente, ou através de um vision board, né? Que seria como que imagina
um documento ou um cartão onde a gente colocaria imagens, colocaria frases, coisas-chave para nos ajudar a manifestar, a criar esse objetivo, é uma outra forma também de fazer isso. Não adianta a gente criar ter essas atitudes, né, de imaginar, eu imagino todos os dias, mas eu não faço nada, eu fico sentadinha, linda, bonitinha aqui na minha cadeira em posição de lótus, fazendo um biquinho, respirando e esperando que vá acontecer. Não vai rolar. Então, parte da visualização traz dois componentes super importantes. Um é nossa, quase que eu perdi agora. Vamos de novo. Os dois componentes importantes. Sentir. O sentimento, ele é super importante. Por quê? Quando a gente alia a força desse centro de energia que nós temos aqui no nosso coração, que é 60 vezes mais forte até do que o campo magnético do nosso cérebro, vocês sabiam disso? Existe um instituto do HeartMath Institute, um instituto dos Estados Unidos que faz essa medição dos campos de atuação do coração. E dentro das pesquisas que eles fizeram, isso foi determinado que o nosso coração é um centro de força poderosíssimo, que emite um campo magnético super forte. Então, quando a gente alia o que eu quero, ou seja, o que eu estou pensando com o que eu estou sentindo, e eu trago junto a ação, é a receita para a nossa manifestação. O universo responde de volta e aí ele nos ajuda. Eu gosto de pensar que é mais ou menos assim, a gente dá um passo, né, numa direção positiva, numa direção correta, uma direção que ajuda a nós e não prejudica ninguém, e o universo nos empurra 3 a mais. Então é mais ou menos assim que funciona essa questão, né, da visualização junto com a manifestação. Na minha vida isso foi algo que, como eu disse, já acontecia desde pequena, era uma coisa muito intuitiva, eu sempre fui uma pessoa muito sensível, de certa forma sensitiva, então essas intuições já aconteciam de uma forma natural. E eu acho que depois que eu cresci, que eu tomei consciência, né, de que isso inclusive era uma técnica para se alcançar objetivos, isso só se tornou mais real. Então ficou mais claro para mim e foi algo assim, uma confirmação de algo que eu já fazia. Algo que me ajudou muito, inclusive na minha transição de vida do Brasil para o Canadá há mais de 20 anos atrás. Era algo que eu fazia constantemente, eu já imaginava a gente lá, eu já imaginava começando um trabalho novo, eu já me imaginava, imaginava com riqueza de detalhes. Isso é importante de falar. Quando a gente fala do sentir, para você sentir, a gente precisa dessa parte da nossa imaginação que cria aqueles detalhezinhos. Você imagina, que roupa que eu vou estar vestindo, como é que vai estar meu cabelo, que brinco que eu vou usar, ou o que eu vou estar sentindo, que emoção que eu vou estar trazendo dentro de mim. Enfim, eu começo a criar todo um cenário que, quando eu vejo, a energia que eu estou emanando é uma energia que já responde àquilo que eu quero manifestar, ou seja, aquilo que eu quero fazer virar realidade na minha vida. Então isso traz uma potencialidade para aquilo que eu estou criando aqui mentalmente. Né? Na parte de psicologia, na parte de counseling, a gente fala muito, né, que é o pensamento que influencia o sentimento, que influencia a ação. E a ação que influencia o sentimento, que influencia o pensamento. Então é como se fosse um triângulo perfeito, onde um lado influencia o outro. Então, quando eu consigo mudar meu pensamento, ou seja, eu consigo mudar a minha visão, eu consigo mudar a minha sensação e, por consequência, eu mudo a minha ação. Se eu mudar a minha ação, eu também mudo como eu sinto e mudo como eu penso. Ou se eu mudo como eu sinto, eu mudo o que eu penso e mudo o que eu ajo. Geralmente é muito mais fácil a gente trabalhar essa parte de mudar o que a gente pensa e o que a gente faz. E aí a gente acaba mudando o que a gente sente também. Bom, espero que tenha ajudado vocês. Essa é uma ideia, um pouquinho sobre mim e um pouquinho sobre como que a gente trabalha essa parte da manifestação. E a gente vai se falando mais em outros vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum comentário, manda pra gente. Um beijo grande e um ótimo dia. Tchau!